Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Round Med. Hoje nós vamos falar sobre síncope, um assunto muito frequente, principalmente em quem trabalha em pronto-socorro, em unidades de pronto atendimento, e vamos tentar abordar esse assunto que é bem frequente no nosso dia a dia e através de um caso clínico que eu acabei vivenciando no hospital onde trabalho. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre síncope, como deve ser a investigação inicial de um paciente em que há suspeita de síncope, e vamos responder a pergunta que nós colocamos bem na primeira caixinha de pergunta: se um paciente tem indicação ou não de internação hospitalar. Então esse será o nosso trabalho nessa noite. Então, pessoal, está chegando, esperar mais um minutinho só, nós já começamos a falar sobre esse tema. Enquanto o pessoal chega, eu vou só relembrar o caso, só para a gente fazer alguns apanhados que são importantes desse caso clínico. Então, o caso em que vocês tiveram acesso é um homem de 62 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, está em uso de enalapril, hidroclorotiazida e amlodipino, ou seja, um bloqueador de canal de cálcio, e ele apresenta uma perda súbita da consciência enquanto ele estava na fila de um banco. Ele estava acompanhado da esposa e ela relata que o tempo de duração foi um tempo muito curto. Ele acabou, após essa perda da consciência, acabou recobrando a consciência sem déficit motor. Foi imediatamente atendido e no exame clínico o que chamava a atenção era uma pressão arterial de 90/60 e uma frequência cardíaca de 54. Ele tinha uma escoriação na face compatível com a queda que ele teve, e os demais, o exame clínico estava todo sem alteração. Então, o que chamava atenção, uma pressão arterial no limite inferior, uma frequência cardíaca tendendo à bradicardia e um trauma na face anterior secundário à queda. E a primeira pergunta que nós colocamos é se esse paciente tinha ou não tinha indicação de internação hospitalar. Então, enquanto o pessoal está entrando, eu vou só deixar o tópico da live, só para o pessoal que está chegando saber do que nós estamos falando. Então, investigação de síncope. Perfeito. Então, a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é se esse paciente tem ou não tem indicação de internação hospitalar. E a primeira pergunta que nós devemos entender é do que se trata uma síncope, pessoal? A síncope nada mais é do que a perda transitória da consciência secundária a um baixo fluxo cerebral. E esse baixo fluxo cerebral ele é decorrente ou de uma redução da resistência vascular periférica, eu estou falando diretamente da pressão arterial, ou diretamente do débito cardíaco, ou seja, da frequência cardíaca. Ou seja, toda vez que eu estou diante de um paciente com síncope, esse paciente precisa de ter um hipofluxo cerebral secundário a uma vasodilatação, queda da pressão arterial, ou uma frequência cardíaca mais alta, uma frequência cardíaca mais baixa. Então, por definição, é uma perda transitória e súbita da consciência por baixo fluxo cerebral. Eu estou falando isso porque toda síncope tem perda transitória da consciência. Entretanto, nem toda perda transitória da consciência é igual a síncope. Ou seja, tem pessoas que perdem a consciência, mas que essa perda da consciência não é secundária a um baixo fluxo cerebral. Isso acontece, por exemplo, grande diagnóstico diferencial, crise convulsiva e epilepsia. Então, diagnóstico diferencial. Outro exemplo, hipoglicemia.
é outra perda transitória, que pode ser transitória da consciência, mas não obrigatoriamente tem relação com fluxo cerebral. A hepatopatia, paciente com encefalopatia hepática. Outro exemplo, intoxicação por álcool, intoxicação por opioide, intoxicação por benzodiazepínico. Ou seja, existem inúmeras causas de perda da consciência e que não são secundários ao hipofluxo cerebral. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é se eu estou diante de uma síncope ou se eu não estou diante de uma síncope. Eu defini que esse paciente, que eu estou diante de uma síncope, que foi a primeira definição que a gente tem que entender, a gente tem que fazer o principal diagnóstico diferencial. O principal diagnóstico diferencial é com crise convulsiva. Então, se eu estou diante de um paciente que a suspeita é de síncope, o grande diagnóstico diferencial é de crise convulsiva. Existem alguns dados que eu posso utilizar na anamnese e no exame clínico que vai me ajudar a diferenciar se eu estou diante de crise convulsiva ou síncope. E o que caracteriza dados que têm maior acurácia para diferenciar síncope de crise convulsiva? Primeiro, é o estado pós-ictal. Nós falamos que um paciente com síncope, ele tem uma perda subtransitória da consciência e ele recobra a consciência em poucos segundos. Os guidelines eles até colocam que, em média, 8 a 10 segundos, esse paciente recobra a consciência. Agora, um paciente que tem um pós-ictal mais prolongado, isso fala mais a favor de crise convulsiva. Outro dado que também fala a favor de crise convulsiva: mordedura na parte lateral da língua. Então, um paciente que tem crise convulsiva morde a língua na parte lateral. Outro dado que é infrequente na síncope: liberação esfincteriana. Então, a liberação esfincteriana é mais comum na crise convulsiva. E os abalos que a gente acaba observando nos pacientes, eles podem acontecer em até 20% dos pacientes com síncope. Então, o que eu tenho que procurar quando eu estou avaliando um paciente? Se eu estou diante de síncope, se eu estou diante de crise convulsiva? Na crise convulsiva, eu tenho um pós-ictal mais prolongado, existe mordedura de língua, geralmente procuro na face lateral, e esse paciente tem liberação esfincteriana. E o mais característico é o pós-ictal prolongado. Esse é o principal dado em que eu vou utilizar para ver se eu estou diante de um paciente com síncope ou se eu estou diante de um paciente com crise convulsiva. Esse é o principal dado. E como que é feito o diagnóstico de síncope? Ele é feito através da anamnese, do exame clínico e qual exame complementar que é obrigatório na síncope? Eletrocardiograma. Não existe investigação de síncope sem eletrocardiograma. Então, e os outros exames? Será que eu preciso pedir tomografia? Será que eu preciso pedir avaliação de função renal, hemoglobina, raio-x de tórax? Todos esses outros exames complementares vai depender da anamnese e do exame clínico. Então, primeiro algo que é importante nós termos em mente: se eu tiver que pedir um exame, eu preciso pedir um eletrocardiograma. Esse é obrigatório. Todos os outros exames, eles podem ser solicitados a depender do paciente. Então, eu estou suspeitando de uma síncope, paciente que tem uma perda subtransitória da consciência. Geralmente, esse paciente tem um trauma. Então, o paciente que cai, ele perde a consciência por baixo fluxo cerebral, então ele acaba desmaiando. E o que eu vou tomar cuidado quando eu estou avaliando esse paciente? Se é um paciente com alto risco para morte súbita. Por que eu estou falando disso? Porque quando nós vamos avaliar a síncope, tem basicamente três etiologias principais de um paciente com síncope. A síncope reflexa, também chamada de neuromediada ou vasovagal, a hipotensão ortostática e a síncope cardiogênica. A síncope cardiogênica, com certeza, eu vou internar esse paciente. As outras, a reflexa ou a hipotensão ortostática, depende. Então, o primeiro passo é saber se eu estou diante de uma síncope de alto risco. Alto risco para quê? Alto risco para morte súbita, para poder internar esse paciente. Foi uma das perguntas que nós colocamos.
Esse paciente, eu preciso internar? Sim, não ou depende. Depende por quê? Porque eu preciso ter um eletrocardiograma. Eu posso ter achados no eletrocardiograma que me indiquem internação hospitalar. Por isso que o que seria o correto, a resposta, depende. Não existe síncope sem eletro. E se eu tiver algum achado no eletro que indique internação, eu vou ter que internar esse paciente. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que eu preciso de eletrocardiograma para investigação de síncope. Então, eu fechei um diagnóstico de síncope, eu tenho que entender se esse paciente, em qual dos três locais ele se enquadra. Cardiogênica, que é o risco de morte súbita, reflexa, ou vasovagal, ou ortostática. Qual é a mais comum das síncopes? A síncope reflexa. A síncope reflexa é a tem maior prevalência. E o que caracteriza a síncope reflexa? Geralmente, ela é precedida por pródromos. Turvação visual, sudorese, mal-estar, tremor, náuseas, e o paciente tem a sensação de que vai desmaiar. No nosso caso, se a gente for recordar, o paciente que estava de pé e que o relato que o paciente do paciente e da acompanhante estava com mal-estar e turvação visual. Isso é mais característico de síncope reflexa. Então, isso representa o quê? Baixo fluxo cerebral. E esses pacientes, de um modo geral, têm um baixo risco para morte súbita. Então, esse que é o dado importante. Tem outras causas de síncope reflexa? Tem, que a gente chama de síncope situacional. Paciente que fica sob um estresse emocional, por exemplo, um paciente que não pode ver um sangue, a pessoa que não pode ver sangue, um acidente automobilístico que a pessoa fica assustado com o evento que aconteceu, ao tossir, ao urinar, ao espirrar, ao fazer a massagem do seio carotídeo. Então, essa síncope, que nós chamamos de síncope reflexa, é um paciente com baixo risco de morte súbita. Então, isso é importante a gente ter em mente, é a mais prevalente. Em torno de 40% a 55% dos pacientes que são atendidos nos pronto-socorros têm síncope reflexa. E qual exame que eu posso lançar mão na síncope reflexa? Tilt test. Então o paciente ele fica deitado sobre uma maca e a maca vai elevando aos poucos. E o que eu vou avaliar? Pressão arterial e frequência cardíaca. Eu posso ver se esse paciente tem mais durante o tilt test, se ele é mais vasodepressor, redução da pressão arterial, se é um paciente que tem mais atuação cardio-inibitória, reduz mais a frequência cardíaca, ou se no tilt test ele tem uma atuação mista. Ele é tanto vasodepressor, ou seja, cai a pressão arterial, quanto cardio-inibitório, reduz a frequência cardíaca. Então, o tilt test é um dos testes que nós podemos utilizar na suspeita de um paciente com síncope reflexa. Lembra que esse paciente estava de pé e foi precedido por pródromos. Então, provavelmente, estamos diante de uma síncope reflexa. Além da síncope reflexa, qual outra síncope, a segunda a mais frequente? Que é uma síncope por hipertensão ortostática. E é importante falar isso porque nós não colocamos, no caso de propósito, a avaliação da pressão arterial do paciente de pé, sentado e de pé. Eu falo isso por quê? Porque se eu estou diante de um paciente com síncope por hipotensão ortostática, o que caracteriza? É uma lentificação no sistema, no tônus vascular. Ou seja, o tônus demora, a artéria demora para fazer constrição e a pressão subir. E o que caracteriza a síncope por hipotensão ortostática? É uma queda da pressão arterial sistólica acima de 20 milímetros ou da pressão arterial diastólica acima de 10 milímetros. Então, cai mais do que 20 a sistólica, cai mais do que 10 a diastólica, ou uma pressão arterial sistólica abaixo de 90. E quando eu estou diante de um paciente com síncope ortostático, tenho que ter em mente duas causas para isso, na maioria das vezes. Ou existe medicação, e quais são as medicações que mais estão associadas com síncope por hipotensão ortostática? Diurético, o paciente fazia uso de de clortalidona, e vasodilatador, o paciente fazia uso de elodipina. Lembrar que
O enalapril também é vasodilatador. Então, esse paciente tinha 2 medicações que também estão associadas com síncope por hipotensão ortostática. Outra medicação que nós observamos que é muito prescrito, antidepressivos tricíclicos, pessoal. Então, tome bastante cuidado em quem faz uso de tricíclico. Se eu estou diante realmente de medicação, ou estou diante de doenças que cursam com desautonomia. Exemplos de doenças que cursam com desautonomia: diabetes mellitus, PAC, Guillain-Barré, amiloidose, síndrome de Sjögren, insuficiência adrenal. Então, existe N causas para a gente investigar um paciente com síncope por hipotensão ortostática. Tome bastante cuidado também, muito frequente, paciente que está desidratado, náuseas, vômitos, paciente que está num quadro de anemia. Então, é outra causa de hipotensão ortostática. Então, nós falamos de síncope reflexa, falamos de hipotensão ortostática, e a grande preocupação que nós temos é se eu estou ou não diante de uma síncope cardiogênica. Essa é a síncope que nos preocupa, e é nesta síncope que eu vou internar o paciente. Então, só para recordar o que nós falamos com relação ao paciente: 62 anos, hipertenso, faz uso de 3 antihipertensivos, estava na fila do banco e veio precedido por pródromos, mal-estar e turvação visual, e ele acabou tendo queda, ele teve síncope. No exame clínico totalmente normal. O exame clínico não tinha nada de alterado, a não ser hipotensão com bradicardia. Isso é importante, pessoal. O que é o normal, geralmente? O que o organismo tem a fazer quando a pressão começa a cair? Para manter a perfusão cerebral, quando a pressão cai, automaticamente a frequência cardíaca tende a subir para manter o débito cardíaco adequado. O que esse paciente tinha? A pressão mais baixa, porém a frequência cardíaca também estava mais baixa. Será que ela estava mais baixa porque esse paciente tem alguma doença do sistema de estação e condução? Será que eu estou diante de uma arritmia, de uma bradiarritmia? Se eu estou diante de uma bradiarritmia, tem que tomar bastante cuidado se é uma bradiarritmia maligna. Ou será que a causa da bradicardia não é uma síncope vasorreflexa, que cai a pressão e cai a frequência cardíaca? Então essa foi a interpretação. Esse paciente está bradicárdico porque provavelmente ele tem uma vasovagal associada. Caiu a pressão e caiu a frequência cardíaca. Só que independente disso, eu preciso de um eletrocardiograma para ver se não tem nenhuma alteração no eletrocardiograma que me indique internação hospitalar. Então nós vamos agora para entrar na síncope que a gente que temos um pouco mais de receio, que é a síncope cardiogênica. E o que é o passo mais fundamental na síncope cardiogênica? É a anamnese. O passo mais importante na síncope, anamnese. Na anamnese eu vou procurar o quê? Por exemplo, se esse paciente tem história familiar de morte súbita. Então isso é extremamente importante. O paciente que fala que tem familiar com morte, principalmente em pessoas jovens, então jovem que tem morte súbita, que pratica atividade física e que acabou tendo morte súbita. Então, se tem comorbidade ou se não tem, se é hipertenso, se é diabético, se é tabagista. Por que eu estou falando hipertenso, diabético, tabagista? Porque a síncope cardiogênica, as duas principais causas de síncope cardiogênica ou é arritmia ou é doença estrutural. Então, se eu estou diante de uma síncope cardiogênica, eu tenho que pensar nisso. Um paciente que tem uma doença estrutural no coração ou está diante de uma arritmia. E essa arritmia, quando eu falei de diabetes, tabagismo, hipertensão, pode ser uma doença isquêmica. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter nesse paciente. E doenças estruturais? Se eu estou diante, por exemplo, na ausculta pulmonar, na ausculta cardíaca, será que eu tenho uma estenose aórtica? Será que eu tenho um sopro? Será que eu tenho uma bulha acessória, ou seja, B3 ou B4, que me fala a favor, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca descompensada? Então, história familiar, comorbidades desse paciente, avaliação da ausculta cardíaca, para ver se eu tenho sopro de estenose aórtica, para ver se eu tenho uma insuficiência mitral importante, se eu tenho a presença de B3, que talvez me fale a favor de uma insuficiência cardíaca
descompensada. Esse paciente não tinha nada no exame clínico. A ausculta cardíaca estava normal, a ausculta pulmonar estava normal. Paciente previamente assintomático, não tem história de dor torácica. Então isso é outro dado que nos tranquiliza um pouco mais. É um paciente hipertenso? Sim, é um paciente hipertenso. Mas é um paciente hipertenso que não tem história prévia de insuficiência cardíaca, não tem relato prévio de doença isquêmica, não tem na história morte súbita na família. É um paciente que é hipertenso e que teve uma síncope. A principal causa de síncope não é síncope cardiogênica. Porém, eu tenho que ter a expertise de entender o que eu vou procurar quando estou diante, que eu tenho que tomar cuidado quando estou diante de uma síncope cardiogênica. Outro motivo que eu tenho que avaliar nesse paciente, se ele está muito anêmico. Então, paciente que tem uma anemia importante, eles consideram com hemoglobina abaixo de 9, é uma das indicações, estou diante de umas indicações da internação hospitalar de um paciente. Então, esse é um cuidado que eu tenho que ter. Se eu estou suspeitando, por exemplo, de uma dissecção de aorta, é outra causa desses que pode estar associada com síncope, é uma síncope que eu tenho que internar esse paciente. Se eu estou diante de um paciente com síncope e tem embolia pulmonar, é uma indicação de internação hospitalar. O paciente pode ter síncope, por exemplo, outra fase diagnóstico diferencial, hemorragia subaracnoide. Então, ou seja, será que esse paciente teve uma síncope que foi precedida de cefaleia? Então, eu começo a procurar dados na anamnese que eu vou procurar para justificar a internação hospitalar. Então, eu preciso da anamnese e vou procurar no exame clínico. Será que eu tenho uma divergência da pressão nos membros que justifique, por exemplo, uma dissecção de aorta? Tenho dor torácica? Então, isso que eu vou procurar. E o que é importante? Achados sugestivos de síncope cardiogênica. Síncope sem pródromos. É o que nós falamos de síncope liga-desliga. O paciente está bem apaga, que não é precedida de nenhum achado. Então, isso é uma síncope que me preocupa. Síncope que é precedida de palpitação, dispneia, dor torácica. Ou seja, será que eu estou diante de uma FA, de um flutter, de uma embolia pulmonar, de um ataque ventricular? Então, síncope tem que ir precedida. Síncope que acontece durante o esforço ou na posição supina. Por que na posição supina? Porque na posição de pé está mais associada com síncope reflexa. Quando o paciente muda da posição de sentado para de pé, a pressão pode cair, ou seja, síncope ortostática. Então, a síncope que acontece com o paciente deitado, pessoal, isso me alerta mais para síncope cardiogênica. Ou quando o paciente pratica atividades físicas. Será que eu estou diante de uma miocardiopatia hipertrófica? O paciente está desmaiando? Então, isso é o cuidado que eu tenho que ter. Síncope que está associado com sopro cardíaco. Estou diante de uma estenose aórtica. Síncope em que eu tenho uma doença estrutural prévia, ou seja, uma insuficiência cardíaca, uma doença isquêmica, esse paciente já tem história de infarto prévio. Então, essas são alguns dados que eu tenho que procurar para investigação de síncope cardiogênica. E o que nós falamos? Que todo paciente que tem síncope, eu tenho que ter um eletrocardiograma. E o que eu vou procurar no eletrocardiograma que justifique uma internação hospitalar? Uma frequência cardíaca abaixo de 40. Então, um paciente que eu vou indicar internação hospitalar. Um paciente que tem um BAV de segundo grau, MOBIT 2, ou um BAV de terceiro grau, o BAVT. Então, um bloqueio avançado. Um paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito acima de 120 milissegundos. Ou seja, frequência muito baixa, bloqueios avançados, um bloqueio de ramo esquerdo, um bloqueio de ramo direito, uma pausa sinusal acima de 3 segundos. Pacientes que têm QT longo, paciente que tem no eletro, tem TV, uma TVNS, que tem onda Q patológica no eletro. Paciente que tem, por exemplo, coisas que às vezes a gente fica muito preocupado se é doença isquêmica ou não, mas tem alguns achados que a gente, se for olhar com um pouquinho de atenção, nós podemos procurar. Se esse paciente, por exemplo, tem PR curto com onda delta, se eu estou diante, por exemplo, de Wolff-Parkinson-White, é algo que eu posso procurar, principalmente em V3 e V4. Se eu tenho, por exemplo, uma canalicopatia que é brugada, então existem dados, principalmente em V1 e V2, que eu vou procurar no eletro pensando em brugada. Onda de Epsilon
que está associado com com displasia arritmogênica do VD, alterações compatíveis com cardiopatia hipertrófica, então uma onda T bem invertida, alteração de apolarização profunda. Então, ou seja, além do que a gente está acostumado, se tem bloqueios importantes, se tem bradicardia, se tem taquicardia, procure por esses outros achados. Brugada, Wolff-Parkinson-White, displasia arritmogênica do VD. Então, tem alguns dados no eletrocardiograma que são fundamentais para eu internar um paciente. Então, quando que eu vou internar um paciente, que é a nossa dúvida, que muitos mandaram mensagem perguntando, quando que eu tenho que internar um paciente? Então, um paciente que tem eletrocardiograma com essas alterações que nós falamos antes e achados sugestivos de síncope cardíaca. O que seriam esses achados sugestivos de síncope cardíaca? Síncope sem pródromos, síncope precedida de palpitação, dor torácica e dispneia, síncope durante o esforço ou posição supina, síncope com doença estrutural prévia e síncope no paciente que tem sopro cardíaco ou uma bulha acessória. E paciente que está com anemia importante, paciente que tem uma cefaleia, que eu estou pensando uma HSA. Então, ou é alteração eletrocardiográfica, ou tem esses dados que nós comentamos em que eu vou indicar internação hospitalar. Prática que é bem frequente, pessoal. Não existe, eu falo isso porque eu vejo isso todos os dias praticamente, isso é muito comum. Não existe investigação de síncope, solicitação de Doppler de carótidas. Então não faz parte da investigação de síncope, Doppler de carótidas. Lembrar que síncope é igual a hipoperfusão cerebral por diminuição da resistência vascular periférica e ou débito cardíaco. Resistência vascular periférica, pressão arterial, e débito cardíaco, TAC, bradiarritmias. Então, não existe indicação de ultrassonografia de Doppler de carótidas para investigação de síncope. E se eu estou suspeitando, pessoal, desse paciente com síncope e a síncope é cardiogênica, esse paciente tem que internar sim, mas ele não tem que internar na enfermaria. Esse paciente tem que ficar monitorizado. Então, pelo menos uma unidade intermediária. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter com esse paciente. Então, se eu indicar a internação para esse paciente tem que ser monitorizado. Outra dúvida que é bem frequente. AVC isquêmico classicamente não cursa com síncope. Se isso acontecer, que não é infrequente AVC isquêmico cursar com síncope, eu tenho que pensar no paciente com déficit motor e acometimento vértebro-basilar. Então, ou é vértebro-basilar e associado com déficit motor. Então, eu acho que a gente acabou passando todos os tópicos. Então, a primeira pergunta que nós colocamos para tentar responder: tem indicação de internação hospitalar? Depende. Depende do que? Já tem na anamnese. Somente pela anamnese esse paciente não tem indicação. É uma síncope que aconteceu com pródromos, o paciente estava de pé, então é uma síncope, até que se prove o contrário, eu estou diante de uma síncope reflexa. No exame clínico não tinha nenhum dado, não tem história de cefaleia, a ausculta cardíaca está normal, o paciente está saturando bem, não tem diferença de pulso da pressão arterial. O que faltou no caso que é mandatório, que nós não colocamos de propósito? Toda vez que eu estou avaliando um paciente com síncope, eu tenho que avaliar a pressão nos dois membros. Por quê? Porque a segunda principal causa de síncope é hipotensão ortostática. A primeira causa é vasovagal. A segunda principal causa é hipotensão ortostática. Então tem que aferir as pressões nos dois membros. Então esse paciente não tem relato no caso clínico de hipotensão ortostática. Então, e não tem dor abdominal, dor torácica, não tem palpitação. Então, a princípio, somente pela anamnese e exame clínico, esse paciente não tem indicação da internação hospitalar. Mas e o eletro? Então, eu preciso ter um eletro para procurar aquelas características que nós falamos de indicação da internação hospitalar. Então, esse paciente tem indicação de internação hospitalar? Depende do que? Do eletrocardiograma.
Então, a primeira para responder esse questionário que nós colocamos é isso. E se eu solicitaria o exame complementar? Sim. Se indicado, qual exame deveria ser solicitado? Eletrocardiograma. E se indicado, qual a justificativa para internação hospitalar? Eu iria internar esse paciente se tivesse alteração no eletrocardiograma. Então, a justificativa para internação hospitalar para esse paciente seria o eletrocardiograma, porque ele não tem dados na anamnese, ele não tem dados no exame clínico que justifique internação hospitalar. Tá bom? Bem, pessoal, eu acho que a nossa abordagem de síncope, a gente acabou, acho que, passando os dados mais importantes. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, fique à vontade. Eu acho que tem uma colega que perguntou. Deixa eu ver. Vamos lá. Quiser perguntar, pessoal, fique à vontade. Eu acho que teve uma pergunta. Vamos lá, então, falando de síncope. Então, não esqueça, pessoal, síncope é perda transitória e súbita da consciência. Súbita e transitória. Então, síncope que dura 3, 4, 5 minutos, pessoal, investigue que provavelmente não é síncope. Que as diretrizes colocam uma duração de aproximadamente 8 a 10 segundos. E o paciente recobra da consciência em poucos segundos e sem déficit motor. Não é comum o paciente com síncope ter um pós-ictal prolongado. Eu acho que eu não... Deixa eu ver se tem uma pergunta, não estou achando. Vamos lá. Deixa eu subir agora para ver se tem a última. Alguém tem uma pergunta, pessoal? Deixa eu só... Não, acho que não. Bem, pessoal, eu acho que é isso que nós tínhamos para falar para vocês. Então, quais alterações no eletrocardiograma que justifique a internação hospitalar? Perfeito. Doutora Rafane Urandi, muito bom. Então, o que procurar no eletro para indicar internação hospitalar? Então, frequência cardíaca. Uma frequência cardíaca abaixo de 40 batimentos. Bloqueios. Bloqueio de segundo grau, MOBIT 2, ou bloqueios atrioventriculares totais. BRE ou BRD acima de 120 milissegundos. Ou um bloqueio novo que o paciente não tinha previamente. Um QT longo acima de 450 milissegundos. Ou 460, depende um pouquinho das referências. Paciente que tem TV ou TVNS, taque ventricular ou taque ventricular não sustentado, que tem isquemia aguda no eletro, ou seja, tem um supraço, ou tem uma onda Q patológica, também tem indicação de internação. Tem outros achados, por exemplo, Brugada, que nos faz pensar, Wolff Parkinson-White, que nos faz pensar, se faz marca-passo, mas tem disfunção de marca-passo, então isso que a gente acaba utilizando. Então são mais esses dados no eletro que nós indicamos internação. Só me confirma, sem déficit motor e o neurológico. Perfeito. Então, o paciente com síncope, ele não pode ter déficit motor e não pode ter déficit neurológico. Por quê? Porque síncope nada mais é que o hipofluxo cerebral, porque é da pressão ou alteração da resistência da frequência cardíaca. Então, por que o paciente retorna à consciência muito rápido? Porque quando ele cai, você melhora o fluxo sanguíneo e imediatamente ele acorda. Tá, 5, 8 segundos, 10 segundos, não é mais do que isso, o paciente acaba acordando. Ele acorda sem déficit motor. Ele acorda sem pós-ictal. O pós-ictal é o principal dado que nos faz diferenciar de crise convulsiva. O segundo que tem maior correlação com crise convulsiva é mordedura de língua, principalmente na face lateral. Tem a pseudo 5, o pessoal fala que é mordedura de língua mais na face anterior. Então, o terceiro dado que sugere mais crise convulsiva é liberação esfinteriana. O que preocupa muitas pessoas quando levam pronto-socorro, tem abalos. Então, as pessoas que têm crise convulsiva com abalo, a pessoa acaba levando e, poxa, isso é igual a crise convulsiva. 20% dos pacientes, 20 a 25%, depende dos trabalhos. Então, 20 a 25% dos pacientes com síncope têm abalos. Então, eu acho que é isso.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, acho que se não tiver mais pergunta, nós terminamos por aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sim, é um tema bem frequente no nosso dia a dia. Espero que essa discussão possa contribuir um pouquinho para vocês que vêm paciente em pronto-socorro, até mesmo nos ambulatórios. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E só lembrando, na nossa quarta-feira, às 20 horas, nós vamos falar o passo a passo do raciocínio clínico, ou seja, como que eu devo prosseguir na investigação de qualquer paciente, qualquer doença. Então, como que deve ser o raciocínio clínico para investigação, por exemplo, se eu falar investigação de dor no peito, então nós vamos discutir com vocês um caso clínico real bem legal, bem interessante, e que demandou bastante treinamento para a gente chegar no diagnóstico. Então, na quarta-feira, às 8 horas, eu convido vocês para a nossa aula magna, que nós vamos falar sobre o passo a passo no raciocínio clínico. Tenho certeza que quem acompanhar será imperdível. Nós vamos fazer tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Você que gosta de clínica médica, conhece alguém que gosta do nosso conteúdo, se você gosta, encaminhe esse convite para as pessoas que possam aproveitar da nossa discussão. Tenho certeza que será muito produtiva. Pessoal, um abraço, professora Thelma, que prazer em encontrar a senhora aqui, muito bom ver a senhora, que é uma Thelma, que é uma minha professora de semiologia, uma cardiologista de Petrópolis, que eu tenho um carinho e uma admiração muito, muito grande mesmo. Rosali, obrigado. Léo, muito obrigado. Na MedLife, obrigado. Jaque Martins, obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero encontrar vocês na quarta-feira e tenho certeza que será uma live muito, muito legal. Estamos preparando novidades para vocês que vamos falar na quarta-feira. Um prazer, boa noite para vocês, fique com Deus e boa semana. Um abraço, pessoal.